embaixo, os que estão nas alturas. Que Deus fortaleça todos nós, não é? Nós estamos partindo nesta manhã para o quarto livro do Pentateuco. Quando nós falamos do Pentateuco, esta é basicamente a estrutura necessária para que o povo de Deus do Antigo Testamento tenha a sua dimensão correta de quem é Deus, como Ele trabalha, como Ele requer posturas. Tudo aquilo que a gente viu agora de manhã é praticamente a mesma coisa que Ele requeria no passado. Quando você imagina que o Antigo Testamento não tem nada a ver com o Novo, ele tem tudo a ver com o Novo. Exatamente porque a fisionomia que Pedro passa para os crentes do Novo Testamento é uma fisionomia que ele traz da história do Antigo Testamento e da forma como Deus trabalhou no Antigo Testamento. Muito obrigado. Nós vamos buscar nesta manhã entender a relevância do livro de Números, reconhecer e agradecer a Deus por sua fidelidade, porque nós vamos ver na narrativa que não é fácil Deus aturar o crente. O povinho difícil. Nós vamos ver como Deus é nobre, como Deus é grandioso, que a despeito da dificuldade do ser humano em aceitar aquilo que Deus quer, Ele continua fiel. Talvez essa seja a mensagem mais central de Números: Deus é fiel. Talvez ali a gente perceba como Deus insiste em cuidar das pessoas. Mas nós vamos ver também a santidade de Deus, como ela é tão impactante, que ela mata. E é por isso que a gente precisa entender aquela frase que veio especialmente nos Provérbios e nos Salmos, que diz que o temor do Senhor, o medo do Senhor, o respeito pelo Senhor, levar a sério o Senhor, é o princípio da sabedoria. Tá certo? Vamos observar isso e vamos listar circunstâncias que mostram a fidelidade de Deus na vida diária. Voltando um pouquinho para trás, bem para trás, na nossa série de escola dominical, nós vimos que Gênesis relata os começos do quê? Do mundo, do universo, do mundo todo, da vida no paraíso, da queda humana, do dilúvio, da dispersão em Babel, e também como Abrão foi chamado de Ur dos Caldeus, como seus descendentes foram assim sendo desenvolvidos milagrosamente. Isaac é uma improbabilidade total, porque é filho de velhos, e uma mulher que nunca pôde ter filhos na sua fase de mais juventude, na sua velhice é que produz um filho. Então é só por milagre que esse povo nasce, é por intervenção que esse povo nasce. Esse povo que vai andar com Deus, ele nasce por intervenção de Deus.
E é maravilhoso nós pensarmos que, como pedras que vivem, aproveitando o sermão, foi intervenção de Deus na nossa vida para que a gente virasse essa pedra que vive. Não é? Então nós vemos que Gênesis vai tratar até o tempo em que o povo de Deus passa a habitar no Egito, na condição de família. São 70 pessoas que vão habitar ali num determinado território do Egito. Depois nós vimos Êxodo, e Êxodo tem o significado de uma partida rápida, mostra o início da nação de Israel. É certo que as famílias já vinham aumentando, já era uma grande multidão, mas eles não podiam ser estruturados como povo, com governo próprio, com leis próprias, porque eles eram escravos de outra cultura. Então, a partir de agora, eles vão ser uma nação, eles vão ter um estatuto próprio. E Êxodo é exatamente este livro que contém o resgate de Israel da escravidão, sempre pela ação misericordiosa de Deus, está faltando aí a palavra ação, e de seu relacionamento com Israel depois da saída do Egito. E o que você tem? Você tem o Decálogo, que é uma fonte de instrução para todas as nações. Muitas nações utilizam o Decálogo como um padrão de comportamento, não utilizam a primeira tábua, que é o relacionamento com Deus, mas se utilizam da segunda tábua, que fala das relações humanas. Então, todas as constituições, de certa maneira, dependem desses valores que são universais. Mas, ao mesmo tempo, em Êxodo, nós temos leis que são casuísticas, leis que são para o funcionamento daquele tempo, daquelas condições. Então, nós temos valores universais e, ao mesmo tempo, valores específicos para aquele tempo, para aquela situação de vida. E nós temos, então, a forma como Deus vai conviver com essas pessoas por meio de símbolos e por meio de coisas palpáveis, porque Deus não tem corpo como todos nós declaramos como cristãos, mas Ele se utiliza de coisas materiais para exemplificar e para, vamos dizer assim, simbolizar a sua presença no nosso meio. Então, quando nós pensamos no cordeiro, nós pensamos nas ervas amargas, nós pensamos no pão sem fermento, tudo isso simboliza alguma coisa que Deus está fazendo. No caso de um cordeiro, ele vai introduzir a ideia de que o sangue inocente é que remove pecado. Quem não é inocente, não adianta derramar o seu sangue em favor de pecados, porque esse sangue não paga. Esse sangue não paga pecados. Mas o cordeirinho, sem defeito, era a figura disso. A erva amarga era o tempo de sofrimento. O pão sem fermento é a vida pura, sem as influências externas. A eliminação de toda a cultura egípcia que eles tinham já dentro dos seus corpos, estavam impregnados com essa cultura, além da própria cultura que eles tinham desenvolvido sem um norte precisamente, porque Deus estava quieto, deixando que os amorreus juntassem a sua medida de ira para então Deus tirar Israel do Egito e levar para a terra dos amorreus. Mas aqui a figura é o tabernáculo, é uma tenda, e essa tenda tem por objetivo mostrar ao povo que Deus está presente entre o povo. E como é que Deus vai mostrar
que que Ele está presente dentro da nação e ao lado dos acampantes. É por meio de colunas de fogo, colunas de fumaça, é por meio de coisas que a gente quer agarrar com a mão, mas a gente não consegue agarrar com a mão. Eu acho muito interessante o fato de que, e hoje o pastor citou isso, que Jesus subiu numa nuvem. Ora, nós sabemos que a nuvem não tem poder de sustentação de uma pessoa. E eu fiquei pensando, gozado, né? O Senhor lá no tabernáculo se mostrava como nuvem. E aqui Jesus Cristo sobe como? Com o quê? Nuvem. Quem é que estava carregando o Senhor lá para cima? Era a força propulsora de drones e jatos invisíveis? De jeito nenhum. Era o próprio Deus. Era o próprio Deus. Do jeito que Ele fez, por exemplo, com Elias. Elias subiu numa carruagem de fogo. Não é? É interessante a gente pensar nesses simbolismos todos que a Escritura tem. O tabernáculo, então, era o lugar. Então, a gente tem mais ou menos essa linha do tempo até aqui, a saída do Egito, a passagem pelo mar, a caminhada até o Sinai, e lá Deus faz uma aliança com esse povo, Deus estabelece as instruções do tabernáculo, e enquanto isso o povo está gastando o seu tempo em apostasia, não é? O povo está gastando o seu tempo pensando em si, pensando em sua segurança pessoal, buscando criar para si uma divindade que o proteja do mal olhado de sei lá quem. Olha, começa aí já o desgaste com o Senhor. E aí a gente tem então o livro de Levítico, que é, na verdade, a legislação a respeito do culto do Antigo Testamento. Quem é quem nisto? Deus elege uma família, uma tribo. E Deus então diz: todo menino que abre a madre da mãe é meu. Todo animal que abre a madre da sua mãe é meu. Entretanto, eu vou utilizar esse expediente, mas além disto, eu vou separar uma tribo inteira para que se dedique a sacrifício, que seria a família de Arão, especificamente sucessão perpétua, não é? Os filhos dos filhos, e vai. E eu vou também colocar aqui as outras 12 tribos para que sustentem os sacerdotes e sustentem o restante da tribo de Levi, que não vai fazer outra coisa senão cuidar das partes do tabernáculo. É muito interessante a gente ver como Deus vai fazendo essa divisão. Então, aqui no livro de Levítico, só recordando o que foi feito no domingo passado, nós temos as ofertas, como é que elas deveriam ser feitas, o sacerdócio, como é que ele deveria agir, e ele trabalha o conceito de pureza e de impureza. Vocês podem imaginar um povo caminhando num clima semiárido, as barracas, o trocar, o tomar banho, os olhares. Olha, a gente aqui
se critica e se vê uma vez por semana. Você pode imaginar 24 horas por dia do lado dos outros, aquele bando de gente e as dúvidas constantes: o que a gente vai comer? Onde a gente vai comer? O que a gente vai beber? Onde a gente vai beber? Será que Deus existe? Será que você viu o que a vizinha fez? Vocês podem imaginar esse povo em ebulição constante? Gente, é tão difícil. Olha, eu me lembro do tempo que eu trabalhava fora, e hoje eu sou aposentado, vivo com a minha mulher. É um novo recomeço. Ela diz para mim o que Jó disse para Deus, não é? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Eu me lembro da minha mãe, que um dia o meu pai insistiu tanto com ela em alguma coisa, que ela disse assim: vai aprender a fazer tricô, vá. Porque a convivência é complicada. E Deus sabia que uma ponta pela qual o povo podia se ferir, se machucar, se distanciar dele, era a idolatria. E a idolatria se dava por um envolvimento sexual com mulheres e com homens de outras religiões. Ok? Porque havia a penetração dos deuses estranhos no meio das tendas. A outra situação era a visita ao lar do companheiro, a prostituição que podia acontecer, o adultério que podia acontecer. Então, quando você lê Levítico, especialmente o código de santidade que começa a partir do capítulo 17, você tem lá diversos preceitos que falam do que não fazer. Deus não queria que o povo tivesse relacionamentos que fossem proibidos. Para ele, então, ele dava esse código de santidade, e tudo isto, então, culminava exatamente com o povo parado. O povo estava parado no deserto. O povo estava parado no deserto. Esse era o segundo ano que o povo estava fora do Egito. Quando a gente chega a Números, não é um nome ideal, e a gente vai ver isso. Por que deram esse nome para esse livro? Na verdade, os tradutores deram. A gente vai ver uma tela aqui, daqui a pouco, quando aparecer aqui. Não está aparecendo aqui. Parece que não quer sair daí. Não é? Ah, muito bom. O que nós temos? Nós temos a ideia de que foi Moisés, sim, que escreveu este livro, e foi a partir de 1440 a.C., mais ou menos na mesma época que Gênesis e Êxodo. Só que tem uma coisa: esse livro cobre mais ou menos um período de 38 anos. Então, é toda uma geração. Quer dizer, quando o livro começa a ser escrito, é um bebê. Quando chega no final, já passou 38 anos. Então, é a partir de 1440, ele foi escrito no deserto, até porque Moisés não entrou na terra prometida, e ele escreveu sobre isso. O alvo é o povo. E nós vamos abrir Números 9. Números 9.
Só para ver aqui, a partir do verso 15, como é que se deu esse período em que o livro é escrito. Números 9, tá bom? Vamos lá. Começando no verso 15, diz assim: no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho. Então, vocês podem ver que isto é continuação de Êxodo, né? Está aí, Êxodo capítulo 40. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã seguinte. Acontecia sempre assim. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo o mandado do Senhor, acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã seguinte. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas quando a nuvem se erguia, eles partiam. Segundo o mandado do Senhor, acampavam e, segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor por meio de Moisés. Moisés escreve e ele é bem repetitivo, né? Ele constantemente repete. Dá para vocês perceberem então que Números acontece nesse momento aqui. A nuvem está lá, ficam. A nuvem levanta, saem. É sempre assim. Então, o título de Números, vamos lá. Originalmente ele se chamava No Deserto. Essas são as primeiras palavras do livro no texto hebraico. Quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, utilizaram o nome Números por causa dos 2 recenseamentos relatados no livro. Um deles está no capítulo de 1 a 4, que fala dos homens de 20 anos para cima que podiam guerrear, e dos levitas de 1 mês para cima que serviriam como classe que cuidaria dos objetos sagrados do templo. Então, esses 2 recenseamentos, e depois a gente verifica no capítulo 26 que houve uma redução do povo, e não um aumento, uma redução do povo, especialmente dos guerreiros, não é? O título hebraico reflete melhor a ênfase no conteúdo da vida do povo de Deus durante o tempo da sua peregrinação no deserto. Então, quando você lê Números, é um povo em marcha, é um povo em vida rumo à terra prometida. Isso fala muito de perto para nós, porque nenhum crente dos dias de hoje é um crente que vai ficar em definitivo aqui, está caminhando, não é? Nós estamos caminhando. Muito bem, olhando assim os capítulos, você tem aí então uma divisão relativamente boa desta situação de Números, e você vai perceber que existem 2 linhas aí. A primeira de cima,
mais laranja, o que está escrito? E a outra? Isso quer dizer o seguinte, que Deus havia decidido, não sei quando, Ele é que sabe, que aquela geração não entraria na terra prometida, mas que a segunda entraria. Abra o Salmo de número 8, porque o poeta canta essa história. Salmo de número 8. Ela tem a ver um pouco com essa questão de uma geração sendo substituída. O Salmo 8. Vamos ler juntos os versos 1 e 2. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Eram crianças quando saíram do Egito, e são essas crianças que se tornam adultos na sua peregrinação no deserto, e são eles que têm a coragem de entrar na terra prometida, porque Deus disse: olha, eu não vou dar a terra para vocês de mão beijada, não, vocês vão ter que ganhar, vocês vão ter que batalhar, vocês vão ter que ir à luta, vocês vão ter que se esforçar para estar na terra prometida. E nós vamos ver aqui que nós temos uma situação aqui muito inconstante. De um lado você tem Deus trabalhando, e de outro lado você vê o povo murmurando. Eu não vou entrar nesta tabela, mas dá para você perceber que os 10 primeiros capítulos ainda acontecem no Monte Sinai. Então, organização do povo, inclusive quais tribos vão ficar no norte, quais tribos vão ficar no sul, quais tribos vão ficar no leste, quais tribos vão ficar no oeste. E na casa de Levi, os gersonitas vão ficar numa posição, os coatitas vão ficar na outra posição, e os meraritas vão ficar em outra posição. Arão e Moisés vão ficar na frente do tabernáculo. Então é uma cruz. E quando eles saem, é sempre assim: a arca do Senhor vai na frente. Depois disso, vem as tribos que são encabeçadas por Judá. Depois você tem os que vão levando as cortinas do tabernáculo, e eles vão seguidos de mais um grupo de 3 tribos, e mais está me fugindo o nome porque eu estou muito cansado, e os outros, eu acho que os meraritas, é melhor vocês consultarem lá. Os meraritas fazem então o trabalho de levar os postes, de levar as coisas pesadas. Eles vão com carros, mas os objetos sagrados, como a Arca da Aliança, o altar de bronze, as bacias, os candelabros, tudo isso é levado na mão do levita.
E ele só pode pegar nesses objetos depois que os sacerdotes deram na mão deles. Eles não podem entrar no tabernáculo e pegar direto. Os sacerdotes têm que pegar essas coisas e tem que dar para eles, aí eles carregam, e carregam na mão, carregam sobre os ombros, enquanto que os que levam as tendas têm carros para isso, e os postes têm carros para isso, não é? E por fim, então, mais um conjunto de 3 tribos que ficam atrás do cortejo. Eu não tive condições de preparar o esquema disso, mas isso existe facilmente em qualquer blog. Vocês podem ver como é que era esta ordem. E então você tem um relato na região de Cádiz Barneia, e depois então você tem mais um relato de Edom e na região de Moabe, e finalmente a nova geração se aloja em Moabe, na Transjordânia, tendo o rio Jordão simplesmente para ser passado na frente de Jericó. Então esse período é um período em que Deus demonstra fidelidade, preservando os israelitas, punindo uma geração inteira, mas levantando outra que veria cumpridas as promessas que ele tinha feito a Abraão. Você não quer? Tem outro que quer. Simples assim. Então vamos lá. Há 2 blocos de textos que devem ser destacados nesse livro: o bloco das murmurações de Israel e as pragas de Balaão, mas elas têm em comum a demonstração de que Deus é fiel, de que Deus preserva e cumpre sua promessa ao povo, quando o disciplina e quando o livra de inimigos. Eu vou correr aqui porque é daqui que eu gosto, é desta parte que eu gosto. Esses são os tópicos principais do livro. É bastante coisa, mas vocês podem ver assim, que para que Deus então trabalhasse direitinho no povo, como uma teocracia, ele tinha que, em primeiro lugar, fazer conhecidas as suas leis. Quando você conhece as leis do país, aí é que você é cidadão. Concordam vocês? A gente não é cidadão se a gente desconhece as leis, porque a gente não vive naquela realidade que está estabelecida. Então, Deus estabelece, e agora, para começar a partida, para sair do Sinai, onde ele deu as leis, onde ele deu os códigos cultuais, agora ele quer que Moisés conte o povo. E ele faz então os censos, ele convoca pessoas que o próprio Deus dá. Vamos abrir Números, lá no capítulo 1, versículo 4, 3 e 4. Da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, a esses você e Arão devem contar segundo os seus exércitos. De cada tribo vocês terão a ajuda de um homem que seja chefe da casa de seus pais. Então, no verso 5, Deus vai dizer quais são os homens. Então, estes, pois, são os nomes dos homens que ajudarão vocês. Da tribo tal, fulano, da tribo... E assim Deus elege entre as pessoas, porque é muita gente, e é Deus quem determina quais são as pessoas que vão ser ajudantes de Moisés e Arão. Vocês estão entendendo que Moisés aqui não é o grande líder, o grande líder é Deus, porque é Deus quem determina inclusive a pessoa que vai ajudar, não é? Então
ele chama na mesma hora essas pessoas e aí começa. Agora, vamos então para... nesse primeiro censo não são contados os levitas, capítulo 1, verso 47. Agora vamos para os levitas, capítulo 3. Verso 6. Mande chamar a tribo de Levi e coloque-a diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam, cumpra os seus deveres para com ele, para com todo o povo, diante da tenda do encontro, para ministrarem no tabernáculo. Não é? E então você vai ver que a contagem é importante. Verso 11. O Senhor disse a Moisés: eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel. Os levitas serão meus, porque todo o primogênito é meu. Desde o dia em que feri todos os primogênitos da terra do Egito, consagrei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até o animal, serão meus, eu sou o Senhor. Então, no verso 15, conte os filhos de Levi segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias, conte todo homem da idade de 1 mês para cima. Então esse foi o trabalho que eles tiveram ainda estando no Monte Sinai. Aí você vê aqui os deveres dos coatitas no capítulo 4, filhos de Coate, né? Os gersonitas, os meraritas, não é? Depois você vê a contagem do número deles, de acordo com as suas famílias, e a partir daí então, Deus vai trabalhar questões de asseio, questões de adultério, questões da lei do nazireu. Ser nazireu era ser uma pessoa, seja para a vida inteira, seja para um certo período. Então, se você faz um voto, se Deus for comigo e me abençoar, e me conduzir, eu farei isso. Então, isso era uma espécie de voto de nazireu. A pessoa não podia cortar cabelo, não podia... Vocês lembram de Sansão? Foi feito um voto de nazireu para ele. Não podia isso, não podia aquilo, uma série de regras que Deus estabelecia para esse voto. A gente lembra no Novo Testamento que Paulo fez um voto e cortou careca. Um voto. Então era como mostrar pelo corpo que a pessoa estava em um voto. Uma coisa absolutamente imprescindível para os sacerdotes não era só a questão do sacrifício, era a questão da bênção. E no capítulo 6 de Números é que a gente encontra a bênção que eu adoro, que eu venero, que se tornou um chavão na minha vida, não é? Capítulo 6, olha a passagem como é, e diz assim: o Senhor disse a Moisés, verso 22 do capítulo 6, fale com Arão e com seus filhos, dizendo que abençoem os filhos de Israel do seguinte modo. A gente usa paz do Senhor, graça e paz. O que mais que a gente usa? O Senhor te abençoe e te guarda, é daqui. É daqui. Mas o que mais a gente usa? Paz. Não é? Tantos cumprimentos que os crentes têm, não é? Varia de acordo com o pastor que os lidera. Se o pastor começa com essa onda, todo mundo vai, né? Graça e paz. Por quê? Porque o pastor falou. Não é? Como é? Paz de Deus. O que mais que a gente tem? Shalom. O que mais? A gente tem uma porção de coisas. Eu fico pensando, por que Deus mandou fazer isso aqui?
e ele disse assim: fale com Arão. Arão quem era? Era o sumo sacerdote, era o chefão, era o sumo sacerdote. Fale com Arão e com seus filhos, dizendo que abençoem os filhos de Israel do seguinte modo: o Senhor os abençoe e os guarde. Eu não estou dando nada de mim. Vocês estão entendendo isso? Não sou eu que estou abençoando vocês, não. Não é Arão que está abençoando. É Deus, ele é mero intérprete. Então, o Senhor os abençoe e os guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês, tenha misericórdia de vocês, o Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. E agora no verso 27 você vê por que Deus está querendo isso. Os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel. Então, quando eu te digo assim, o Senhor te abençoe e te guarde, não é uma coisa minha. Não é uma coisa minha, é uma coisa dele para você. Eu só sou um intermediário, eu não sou o agente da bênção. Eu sou um instrumento da bênção. Eu quero que o Senhor, aquele que criou todas as coisas, aquele que foi generoso para com você, seja a pessoa que te revista, a pessoa que te encha de abundância, de graça, de força, de paciência, de sabedoria, de ânimo, que o Senhor conduza você. É só isso que eu estou falando. Eu não estou abençoando ninguém, não. Não é um desejo, é uma ordem. Esse é o ponto. Não é um desejo, é uma ordem. Assim, fale com Arão e com seus filhos, dizendo que abençoe os filhos de Israel do seguinte modo: assim os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel. E o texto termina dizendo: e eu os abençoarei. Falei, por que Deus manda fazer isso? A gente muitas vezes pega uma saudação apostólica para usar. Quando eu vou saudar vocês, quando eu prego o sermão que vocês não gostam, como no domingo passado à noite, falando sobre dízimos, ninguém gosta de ouvir sermão desse tipo, não é? O que eu falo? Irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. O que é isso? É uma saudação, do mesmo jeito que o apóstolo saudava as pessoas. Mas aqui, o sacerdote invoca a bênção de Deus sobre a pessoa. Então, me desculpe o Novo Testamento, mas eu vou seguir com o Antigo. Não é? Mas o que você tem antes do povo sair, eles praticam a segunda Páscoa, porque é o segundo ano que eles estão já como o povo livre. Então eles praticam a Páscoa, Deus os faz praticar a Páscoa antes deles viajarem. Mas já começa a murmuração do povo, e há uma coisa interessante que acontece, que está registrada aqui. Eu queria que vocês vissem no capítulo 11. Fala. Só para não perder o fio da meada, porque é um pouco do que o senhor estava falando. Licença. E com relação ao empretar da bênção, que geralmente um pastor, ou um ministro, ao final de um culto, ele faz a repetição daquilo que é muito parecido com 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13, com o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos hoje e sempre. Cairia no contexto? Essa é uma praxe.
adotada pela Igreja Presbiteriana do Brasil, e um dos privilégios do ministro de invocar a bênção apostólica sobre os crentes. Isso é, de certa maneira, tirado do exemplo apostólico de Paulo, quando fez essa tríplice bênção, não é? Essa declaração da triunidade de Deus e dos atributos que cada pessoa de Deus derrama sobre os fiéis. Então isso foi se incrementando na igreja e virou uma prática que os ministros podem exercer. Agora, isso também é relativo, porque o crente pode abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 13, e ler a passagem que tem o mesmo efeito, não é? Mas é uma forma admirável da gente terminar o culto, não é? Capítulo 11 de Números, começa assim: o povo se queixou da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Complicado, gente. Vejam o verso 4, dá para ler junto comigo? Vai lá. E o populacho, no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas do Egito. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudades dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca, não vemos nada a não ser este maná. Aí um perguntava para o outro: já foi? Já peguei a ração de hoje. A vida é sempre a mesma, não acontece nada de novo. Que saudades de uma churrascaria. E Deus entendia isso como o quê? Ingratidão. Porque estava assegurado que eles não morreriam de fome no deserto, estava assegurado que eles teriam água para beber, os calçados deles não envelheciam, não estragavam, as roupas deles não estragavam. Isso devia ser terrível para as mulheres de hoje. Não é? Todo dia tem que ter uma roupinha diferente, não é? Essa eu vesti hoje de manhã, tem que ser agora outra. Não, lá era todo mundo de cinza, todo mundo o dia inteiro, quer dizer, não mexe nada. Mas vocês podem ver que eles estão pensando no estômago. Eles não estão pensando que são um povo livre. Eles não estão pensando que estão indo para uma região do mundo que será posse deles. Eles terão a escritura da terra. E mais do que isso, terão um Deus que será abundante nos recursos naturais para com eles, enquanto eles permanecerem fiéis ao Senhor. Fala. Espera um pouquinho. Você está sendo monitorado. Sorria. Só um instante. Pronto. Não, liga o microfone. Está ligado. Por favor, eu preciso de alguém que acione o microfone que está aqui. Que cor que é esse microfone? Microfone azul.
Como é que o pessoal da técnica sai de férias? Isso está parecendo o povo de Israel, gente. Eu vou aí. Bom, em defesa das mulheres, eu acho que elas ficariam mais frustradas se não tivesse as lojas para comprar os calçados, primeiramente, né? Agora, mas não é isso. Talvez Deus estivesse já prenunciando o que Jesus falava em Mateus 6,33, né? Buscar primeiro o reino de Deus, né? E todas as coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, a comida para Deus era de menos, né? Então era bem pouco. E só uma coisa, não era um clima semiárido, era um clima desértico, que nem um pouquinho de chuva para alegrar tinha, né, pastor? Eles geralmente acampavam em oásis. Por isso que eu falei semiárido, porque eles não ficavam naquele areião que a gente imagina que é o deserto. Eles ficavam em lugares que era possível condicionar as pessoas de uma maneira menos ruim, não é? Mas era um clima excessivamente quente e uma porção de coisas. Então Moisés disse assim: eu não aguento, Senhor, essa gente, isso é demais para mim. E é Números que registram um fato interessante. Então Deus diz assim: então seleciona 70 pessoas. E nessas 70 pessoas eu vou transferir o Espírito Santo que está em você para elas. É muito interessante este episódio, porque mostra que no Antigo Testamento, para que uma pessoa conduzisse o povo da maneira como Moisés precisava, ele precisava ter uma vivência com o Espírito Santo de Deus, esse que hoje habita no coração do crente. Então, quando a gente diz assim, não, o Espírito Santo só trabalhava do lado de fora e de vez em quando. Não é exatamente isso. Só que ele não estava revelado a eles como uma terceira pessoa da Trindade, como o Novo Testamento revela. A revelação da Escritura é sempre progressiva. Então, observem aí como é que isto acontece. Aqui. Capítulo 11, verso 24. Moisés, acharam? Moisés saiu e contou ao povo as palavras do Senhor. Ele reuniu 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés, e tirando do espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas isto nunca mais se repetiu. Então não houve apenas, olha, pode escolher aí as pessoas, tudo bem para mim se você distribuir tarefas entre os 70, não. A ideia é outra, para que esses 70 sejam competentes para fazer o que eu quero e liderar o povo como eu desejo, eles precisam ter do meu espírito neles. E foi assim então que o Senhor repartiu o espírito que estava em Moisés com mais 70 pessoas que fossem competentes para liderar o povo. Olha que bênção nós temos, porque cada um dos crentes em Jesus Cristo tem o Espírito Santo inteirinho no seu ser. Não é que o Espírito repartido tem menor, não, o Espírito repartido é multiplicado, na verdade, não é?
O que habitava em Moisés habita no outro, no outro, no outro, no outro. Olha aqui, nós somos pessoas que fomos tornados lugar, depósito, templo do Espírito Santo de Deus. Nós estamos em pé de igualdade com aqueles 70. Deus nos dá essa graça. E Deus nos dá a responsabilidade de fazer tudo quanto nós vimos na mensagem de hoje. De adoração, de convivência no Espírito e de proclamação da vontade de Deus para as pessoas, quer sejam crentes, quer não. Meus irmãos, se depender de mim, eu vou até 1h da tarde, mas eu sei que muitos de vocês têm dificuldade. Então, eu vou chegar até o fim desta tela, pode ser? Pode ser? Vocês têm paciência? Ou são como o povo de Israel, que saudades dos pepinos? Muito bem, se vocês têm paciência, vamos lá. Aí, nós temos essa divisão de trabalhos, e de repente, quem é que surge no cenário? Os parentes diretos de Moisés. Se Moisés pode, nós também podemos. Miriam e Arão. Aí Deus chama os três, e diz assim: eu chamei Moisés, eu não chamei vocês. E a forma como eu vou manifestar isso é fazendo Miriam ficar leprosa agora. Ficou. É claro que ele devolveu a saúde para Miriam, mas ela teve que aprender do pior jeito. Quando a gente quer uma coisa que Deus não chamou a gente para fazer, é capaz dele dar lepra para a gente. Vocês entenderam a figura? A gente só se machuca. Tem muita gente na igreja que se machuca por conta disso, porque vai trabalhar numa área em que o dom que Deus deu para ela não é aquele. O apóstolo Paulo viu essa situação em 1 Coríntios 12, e ele lembrou que existem pessoas que na igreja têm inveja da liderança, que gostariam de ser os líderes. Eu, se fosse o pastor, fazia completamente diferente, porque eu faria melhor do que ele. Essa foi a crise de Miriam, foi a crise de Arão, e os dois ficaram caladinhos. Israel não saiu do lugar até que Miriam ficou boa. Então, podia haver a seguinte notícia no Israel News: a coluna permanecerá mais uma semana sobre o tabernáculo, porque Miriam está expulsa do acampamento, porque é impura, até que retorne à sua saúde. Outras notícias no Jornal das 6. Coisas dessa natureza. Quer dizer, Deus não permitia absolutamente que discordassem das decisões que ele tomou. E Deus continua assim. Deus não concorda com a nossa forma de pensar. Nós é que devemos concordar com a forma de Deus pensar. A gente não vale nada. E é duro a gente aceitar isso. No Evangelho, é só Ele mesmo que decide as coisas por nós. É nisso que reside a nossa fé, de que Deus governa a nossa vida. Bom,
Passado esse incidente, nós temos a situação de Deus dizer assim: agora você pega uma pessoa de cada tribo, esse. Sabe como é que é o jeito de Deus, né? Ele já tem a pessoa catalogada no fichário dele, esse, e manda para a terra, para espiar a terra. Vocês vão examiná-la para ver como é que nós vamos abordar. Ou seja, no segundo ano já havia a chance de Israel entrar na terra prometida. No segundo ano. Entretanto, os espias voltaram e disseram: a terra é maravilhosa, a terra produz frutos, mas a terra tem uma gente grande. Dá a impressão que todo mundo lá joga basquete, porque todo mundo muito alto. Estou brincando com o texto, né? Estou exagerando, né? E nós temos medo. Nós nos sentimos tão pequenos perto deles, a gente parecia gafanhoto perto deles, e a gente não tem coragem. Deus disse que vai entregar a terra para a gente, mas a gente discorda. E eu pergunto a vocês, o que dá mais ibope em nós? Boas notícias ou más notícias? Más notícias. E aqueles 10 homens foram usados pelo diabo para trazer medo para a população. E olha, Deus ia dar a terra para o povo escolhido, mas o povo escolhido tinha que batalhar. Deus está prometendo a vida eterna aos que creem, mas o crente tem que trabalhar. Não tem jeito. A salvação está garantida, a promessa está feita e está decidida, e o povo vai entrar na terra prometida, sim, independentemente das suas atitudes. Mas o que Deus requer é que o seu povo se mexa, tenha coragem. O povo precisa ser valente, e neste caso Israel não foi valente. O relatório negativo dos espias, a murmuração que tomou conta da população inteira, fez com que Deus dissesse: nenhum deles entra agora na terra prometida. Só tem 2 pessoas da geração antiga que vão entrar, porque eles tiveram uma postura de fé, de confiança. Vamos lá, o Senhor vai nos conduzir, vamos lá. E queridos irmãos, o que a gente observa no relato bíblico é que a multidão foi avisada: olha, todos os mais velhos aqui vão morrer no deserto. Não vai ficar só Josué e Calebe. Meia volta, vamos passear pelo deserto até que o último morra. E assim foram por 38 anos. Eles chegaram até bem próximo, e aí voltaram para trás, e as pestes, o castigo, as doenças, tudo foi fazendo com que aquela geração se extinguisse. Aí, como se isso não bastasse, Corá, Datã e Abirão. O Corá era da tribo de Levi. Deu uma de Miriam. É só Moisés que manda aqui? Quer dizer,
Ele está dizendo que todos os velhos vão morrer, mas é só ele que manda aqui? E ele se juntou com Datã e Abirão, que eram de outra tribo, se não me engano da tribo de Ruben, e eles promoveram um motim, o segundo motim. Tem 4. O segundo motim. E o que aconteceu? Esses 3 e mais as suas famílias foram engolidos pela terra. Ou seja, estas famílias foram extirpadas do povo com nome e sobrenome. Não houve mais descendente nenhum dessas famílias. Porque diz a Bíblia, olha, se afastem destas pessoas agora, porque Deus deve fazer alguma coisa aqui, talvez Deus faça a terra engolir essa gente, então se afastem delas. O povo se afastou delas, veio um episódio na terra, e foram homens, mulheres, crianças de peito, foi tudo embora. E aí o povo se levantou em protesto, injustiça social, coisa e tal. Aí Deus resolveu calar a boca de todos eles com uma praga. E a praga só terminou quando um dos sacerdotes atuou ali e matou um homem israelita e uma mulher midianita, aquela mistura de deuses que havia. Quando isso aconteceu, você não entende, você fica assim olhando para o livro de Números e fica pensando no fato de que, nossa, como Deus é carrasco. Não, Deus é santo. Nossa, como Deus é cruel. Não, Deus é justo. O que Ele falou, Ele há de cumprir. Então, o livro de Números não vai nos mostrar apenas esses incidentes, mas vai deixar bem claro para nós que Deus exige santidade. Sede santos como eu sou santo, diz o Senhor dos Exércitos. E eu sei que é difícil para a gente, neste mundo que nós estamos vivendo, com tanta briga por direito social, nós pensarmos que Deus tem todo o direito de fazer o que Ele quiser, porque Ele é o dono, Ele é o Criador. Nós vamos interromper aqui, nós não teremos aula da Escola Bíblica Dominical no domingo que vem, por conta do culto da ressurreição, que vai acontecer, vai ser um pouco maior. Mas eu queria que vocês fizessem um esforço de ler Números, porque é um dos livros menos lidos da Bíblia. Ele é muito duro. Ele é muito duro. Mas a gente aprende como Deus é fiel.